A paz do Senhor, família Novo Tempo. Amém. Glórias a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco, nosso coração. Glórias a Deus. Que hoje é uma quarta diferente, né? Essa ventania, esse vendaval. Acho que nunca teve uma quarta com tanto vento assim. E está diferente também por causa das orações. Glórias a Deus. Eu glorifico a Deus por a oportunidade de ter momentos de oração, né, irmãos? É importante, graças a Deus. Quem veio ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Amém? Glórias a Deus. Eu louvo a Deus e glorifico ao Senhor pela vida de vocês. Eu louvo a Deus porque eu amo estar nesse lugar. Nós temos que louvar a Deus porque amamos estar na presença de Deus. Amamos estar nesse lugar, né, minha xará. Eu tenho certeza que a igreja do Senhor, esse local, nos aproxima da presença de Deus. Nos faz desejar mais e mais aprofundar nas Escrituras, no amor de Deus, nas coisas, na direção de Deus, naquilo que Ele tem para nós. E eu louvo a Deus por estarmos juntos nesta caminhada, neste lugar, amém? E falando de lugar, nós estamos juntos para irmos para o mesmo local. Para irmos para o mesmo local. Para irmos para o mesmo destino. Você crê que eu e você habitaremos no mesmo destino? Eu e você habitaremos no mesmo local na eternidade. E falando de lugar, falando de local, eu gostaria rapidamente que você fechasse os seus olhos e pensasse no local, no lugar que você mais gosta de estar. Eu tenho certeza que cada um vai pensar num lugar diferente. Pensa nesse lugar que você tem prazer de estar, que você ama estar. Que agora o Espírito Santo de Deus tira todas as distrações, toda a preocupação com o que está lá fora, com toda a preocupação com o que você tem para fazer depois daqui e amanhã. E pense no lugar que você ama estar e você é grato por estar. E agora, rapidamente, pensa nos lugares que você já frequentou em toda a sua vida. Eu sei que é difícil pensar em todos os lugares que você esteve, mas pensa nos lugares que mais te marcou. Ou marcou para bom, ou marcou para ruim. E agora, meus irmãos, passa um filme na nossa cabeça, né? Eu tenho certeza que a maioria dos locais, dos lugares que a gente pensou, parte foi bom e parte não foi bom. Quantos lugares nós já fomos que nós não voltaríamos lá, jamais? Eu penso comigo tantos lugares que eu estive longe da presença de Deus. O que eu estava fazendo lá? O que você, meu irmão, estava fazendo num local que desagrada a Deus, que desagradava a Deus? Eu tenho certeza que muitos locais de frustração, de decepção, nós não voltaríamos. Eu sei, se eu pudesse listar todos os lugares que eu já frequentei, e eu já fui, e eu não voltasse, dava mais do que uma página. Muitos lugares que não era para nós estar, e nós estávamos. E também tem lugares bons. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor? Para esta noite, irmãos, ela é muito pontual para esse tempo. Então, pega a palavra que o Senhor quer falar para a sua vida e que o Senhor falou na minha vida, porque ela é muito pontual e que talvez não faça sentido hoje, mas amanhã você vai lembrar dela e você vai precisar dela. E o Espírito de Deus vai trazer a memória para você usar ela em seu favor. Amém? Talvez o fruto não é amanhã, talvez o fruto é daqui anos, daqui meses. Daqui a algum tempo, e você vai lembrar bem que o Senhor me disse. Bem que Deus fala, porque Ele fala. E eu gostaria de ler
Falando de local, o tema desta noite é lugares. Discernindo lugares. E eu gostaria já de ler na versão NVI, se tiver, Gênesis 3, 8. Que diz assim, eu já vou ler. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Adão e Eva estavam no jardim e ele escondeu da presença de Deus entre as árvores do jardim. Próximo. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? Olha a pergunta que Deus fez. Ei, Adão, onde você está? E Adão respondeu: ouvi os teus passos no jardim. Ele ouviu os passos do Senhor, na onde? No jardim. E fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Essa palavra de Deus, essa palavra me chama muita atenção, meus irmãos. Porque sabemos que ela é sucessora de quando Adão e Eva caiu e desobedeceu ao Senhor e comeu do fruto proibido. E eles se esconderam de vergonha, eles se esconderam porque eles estavam desonrados, nus, com medo. E o que mais me chama a atenção é que Deus não é soberano, Deus não é potente, onisciente. Ele sabia que Adão e Eva fez. E ele sabia onde Adão e Eva estavam. E a primeira pergunta não foi: ô rapaz, o que você fez? Ô meu filho, ô Adão, o que você fez? Ele falou assim: onde você está? O que nós aprendemos nessa passagem é que lugar importa. E Deus importa no lugar que você está. Ele se importou mais do que Adão fez, aonde Adão estava se escondendo, do que ele fez nessa passagem. E que eu aprendo com isso, meus irmãos, que tem lugares, paraísos, jardins que Deus nos coloca, e jardim remete a um lugar seguro, a um lugar de prosperidade, a um lugar de bênção, a um lugar fértil, porque lá tinha vários animais, vários frutos. Então Deus nos coloca em um ambiente confortável, onde há segurança, onde há a fertilidade, a paz, há mantimentos. E por distrações nós erramos. Por distrações nós desobedecemos a Deus e buscamos aquilo que não pode e deixamos de usufruir aquilo que pode, que está acessível para nós nesse lugar. E essa distração que eles teve uma consequência. Fez ele perder um lugar de bênção, um jardim especial preparado para eles. E a queda do homem fez com que eles perdessem esse lugar de acesso a Deus. Muito cuidado ao lugar que Deus te coloca de bênçãos e que você, por distração, perde o acesso face a face com Deus. Porque Adão conversava face a face com Deus. Deus visitava Adão e eles tinham um relacionamento, um diálogo, coisas que nós não podemos ver face a face. Hoje não, mas lá nós poderemos ver. No dia que nós encontraremos face a face. E Adão tinha esse privilégio e ele perdeu esse privilégio por não saber aproveitar o lugar que Deus colocou na vida dele. Está bem claro? E por que eu falo de Adão? Porque a responsabilidade era do homem, e o homem foi omisso, e os dois caíram em desobediência. Irmãos, e indo para outro lugar, finalizando eu quero te dizer essa noite, não faça do paraíso um lugar de distração. Não faça um lugar que você é cheio de confortos, um lugar que você foge do teu chamado. E eu estive pensando num lugar que eu tanto amo, tanto confortável, e eu pensei logo no meu lar, na minha casa, que é o lugar que eu mais amo estar.
O nosso lar é o lugar que nós devemos amar, um lugar de conforto, de refúgio, de segurança. Mas muito cuidado, meus irmãos, se nosso lar está trazendo um conforto tamanho que faz a gente distrair do nosso chamado. Porque a gente pode estar no nosso lar, mas longe da presença de Deus. O lar é importante, mas cuidado com um lugar que deixa você numa zona de conforto e tira você do chamado de Deus, do lugar que Deus preparou para você. É claro que o lar é um exemplo, meu irmão, porque o lar tem que ser o lugar mais desejado por nós. Amém? E o segundo lugar, vocês estão me entendendo? Está bem claro, né, irmãos, essa mensagem. E o segundo lugar, quem adivinha aí o segundo lugar que Deus falou no meu coração? Porque essa mensagem, irmãos, era improvável vir de mim. Mas o Senhor ministrou tão forte e deu tantos detalhes, que eu falei, Pai, não provém de mim, não tem como ser de uma pessoa normal como eu, tão pequena. Mas o Senhor começou a ministrar, e hoje no meu serviço, na hora do almoço, hoje é meu dia de jejum das mulheres, eu falei, nem vou almoçar, né? Nem vou sair para comer. E eu fiquei no meu serviço, tranquei a minha sala e fiquei escrevendo. E o segundo lugar que Deus quer nos levar, pense bem, irmãos, lugares importam. Não negligencia o lugar, porque lugar importa. E o segundo lugar é o deserto. Misericórdia pelo deserto. Às vezes eu falo deserto sorrindo, porque a Daiane fala assim para mim, Denise, você prega Jó rindo, mas quão difícil é viver como Jó viveu, né? E quão difícil é estar no deserto. E agora eu gostaria de falar do deserto, vamos ler em Mateus 4:1, bem rapidamente. Então, 4:1, então Jesus foi levado pelo Espírito, ele foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto. Me ajuda também, irmãos, pode falar. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Então a palavra de Deus vai falar que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto, para ser tentado. Irmãos, essa passagem nos ensina tanta coisa, que se por um lado o homem caiu no paraíso, presta atenção, no outro, Jesus triunfou no deserto. Se por um lado o homem caiu num lugar que era improvável cair, num lugar tão abençoado, Jesus triunfou na dor de passar pelo deserto. E sabe o que eu aprendo, meus amados irmãos? Que do deserto ninguém escapa. Se tem uma coisa que você acreditando ou não, você e eu não escapamos do deserto. Pode crer em Deus, pode ser incrédulo, pode ser ateu, pode ser do mundo ou pode ser cristão. O deserto é um lugar que eu e você vamos passar. É um lugar que nós já passamos, é um lugar que muitos daqui estão passando. E é um lugar que provavelmente nós iremos passar. E é difícil falar isso. Como que nós damos glória a Deus por passar no deserto? Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer, é difícil sofrer. O deserto nos espreme, o deserto é um lugar desconfortável, doloroso, mas é essencial. O deserto é a escola de Deus, e isso sabemos porque ouvimos muitos pastores falando assim, o deserto é um lugar de aprendizado, o deserto é a escola de Deus. E realmente, irmãos, se tem um lugar que você sai amadurecido, é o deserto. E Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para quê? Para ser provado, lugar de provação. Mas para quê, pastor? Ele foi provado. A gente é provado para quê, irmãos? Para ser aprovados. Não existe aprovação sem prova.
Não existe diploma sem passar por provas na faculdade. E é interessante que ele foi para ser provado, ele foi aprovado. E ele foi também para ser capacitado. Porque antes do deserto, antes de ele batizou, foi para o deserto, ele logo batizou, o Espírito levou ele pelo deserto. Ele não exerceu ministério nenhum na terra. Ele não tinha curado, não tinha operado sinais e maravilhas, ele não tinha expulsado demônios, ele não tinha manifestado a graça e o poder de Deus. Mas ele foi levado ao deserto para ser capacitado. Capacitado para quê, pastor? Para uma grande obra que o aguardava. Para uma grande obra que esperava ele logo, logo. Irmão, se você está passando por um deserto, se você vai passar futuramente por um deserto, saiba que Deus está te provando, Deus está te capacitando para uma grande obra que te aguarda. É muito grande o que nos aguarda. Por isso, não tenha medo do deserto, porque Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Por que tem um propósito muito grande? Porque você é filho. Simples assim, por ser filho. Amém? E ele saiu aprovado, curando, libertando, trazendo o reino de Deus à terra. Proclamando o reino de Deus à terra. Trazendo salvação, cura aos doentes, liberdade aos cativos. E nos alcançou para a graça de Deus. Obrigada pelo deserto que Jesus passou, que alcançou a minha vida e a sua vida. E ele saiu de lá cheio do Espírito Santo. Pode ter certeza que depois do teu deserto, você vai sair cheio do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus, por ter resistido, por ter sido espremido. Cheio do Espírito Santo de Deus, por ter aguentado a prova. Amém? E é difícil dar glória a Deus para o deserto. Em 2017, foi um dos piores anos da minha vida. Em 2017, eu fui levada ao extremo do vale. Eu fui levada ao extremo do meu deserto. E eu fui espremida de tal forma que não fazia sentido viver. Eu caí numa depressão profunda, numa tristeza, numa angústia profunda, em crises do pânico, no qual eu falava assim, Deus, risca esse ano da minha vida. Eu não quero viver esse ano. Eu tentava fugir, mas chegou um ponto tão crítico da minha vida que nem fugir fazia diferença. Porque eu estava numa profunda dor que não valia a pena nem viver. Então, para mim, era indiferente. Olha o tamanho do sofrimento que eu não queria nem viver. E eu falava assim, será que eu vou voltar à alegria que eu tinha? Eu achava impossível, porque a tristeza era muito grande. Mas um dia eu conto com mais detalhes. E hoje, em 2023, 5 anos depois, eu falo, glória a Deus por 2017. Glória a Deus por aquele deserto que me espremeu. Eu tenho certeza que é um testemunho de vida meu, tá, meus irmãos? Eu tenho certeza que eu não seria essa pessoa que eu sou hoje em Deus, sem ter passado por esse deserto. E tantos outros, né? Mas esse foi o que mais me marcou. Irmãos, nós não seríamos o mesmo, você não estaria aqui com a fortaleza que você tem em Deus, se você não tivesse sofrido e passado por um deserto. Então, compreenda que este lugar é necessário. O segundo lugar que Deus quer falar para nós. E o terceiro lugar que o Senhor quer falar para nós, é um lugar que não é bom estar. E que, se for possível, fuja dele. Diferente de Jesus, pastor, que foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, esse terceiro lugar, ele foi descoberto, ele foi acessado
por frustração e medo. Se for possível, meus irmãos, fuja da caverna. E o terceiro lugar é a caverna que Elias se escondeu. Elias não habitou na caverna, Elias se escondeu na caverna. E esse é um lugar que você não queira estar e não procure estar. E que eu, pela misericórdia de Deus, já me encontrei tantas vezes na caverna. E eu falo, Senhor, será que eu estou vivendo um tempo de caverna? Qual foi o tempo que eu vivi lá no passado de caverna? Vamos ler em 1 Reis 19:9. O terceiro lugar é caverna, lugar que te paralisa pelo medo, omissão e frustração. 1 Reis 19:9 fala assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. Quem? Elias. E a palavra do Senhor veio a ele. Sabe que Deus falou para ele, irmãos? O que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, é que nem Adão. Ele poderia estar falando: ei, Elias, o que você fez? Ei, Elias, o que você fez? Você abandonou o teu ministério, você abandonou o teu chamado. Ele não, ele pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Nessa caverna, nesse esconderijo, nesse lugar que não foi preparado por mim. Irmãos, lugares importam. No capítulo antes, no versículo anterior, nos capítulos anteriores, nós sabemos que Elias estava no auge do seu ministério. Nós sabemos que Elias, através da vida do profeta, a glória de Deus foi manifestada naquele lugar. Os profetas de Baal foram envergonhados pela glória, pelo poder de Deus, através da palavra dele, todos foram mortos. Os incrédulos, os idólatras foram envergonhados, porque a glória de Deus estava sobre aquele lugar. Profetas mortos, profetas envergonhados, a glória de Deus foi manifestada, o Senhor foi honrado sobre aquele milagre que Ele fez anteriormente a esse episódio. Vocês sabem da passagem, né? Amém? E agora ele vai para um ambiente, aí ele foi ameaçado. Engraçado que ele foi desafiado por muitos e não temeu. Foi desafiado por deuses, por falsos deuses, que tinham muita influência na época e não temeu. Com toda a ousadia, com toda a intrepidez, com toda a unção que ele carregava de Deus, ele não temeu. Mas por uma mulher, ele fugiu. Por uma pessoa, ele desistiu do ministério. Irmãos, muito cuidado com as pessoas que fazem você fugir do teu chamado, do teu fugir da presença de Deus, fugir daquilo que Deus tem reservado especialmente por você, para você. E agora Elias está depressivo, frustrado, foge de medo, para não ser morto, depois perde a morte. Vai entender. Ele foge de medo para não morrer e depois ele está no estado tão angustiante, tão depressivo que ele pede a morte. E ele corre, ele foge para a caverna. Quantas vezes estamos vivendo a melhor fase da nossa vida e por alguma infeliz circunstância nós paramos o nosso chamado? Quantas vezes por causa de uma afronta, por causa de uma palavra contrária, por causa de alguém que te machucou, você está paralisado em muitas áreas da sua vida. E você tem medo de continuar porque você está carregando uma palavra de afronta, você está carregando uma palavra que desafiaram, algo que duvidaram de você e está te fazendo parar. E eu olho para a minha vida e eu falo: Pai, o que está fazendo eu parar? Não permita que eu pare aquilo que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade. E eu peço graça a Deus para que primeiramente eu honre meu lar, meu esposo, a minha família. E eu peço graça a Deus para que eu não se esconda na caverna
e que eu não continue o ministério que Deus colocou nas minhas mãos por um tempo determinado. Não foi para sempre, mas por um tempo determinado. E que eu possa honrar o ministério de mulheres, eu possa honrar a vida de cada mulher. E que vocês possam ajudar esse ministério não morrer, continuar, e a gente passar o bastão para outras gerações. Amém? Assim vale para todas as outras áreas da vida. Continue aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque outras pessoas precisarão da tua ajuda, do teu desenvolvimento, daquilo que você está criando em Deus. Pavimente o caminho. Assim como João Batista pavimentou o caminho para Jesus vir, pavimente o caminho para que outros pisem, para que outros andem, para que outros tenham acesso. É necessário pavimentar esse lugar, esse caminho. Vocês estão entendendo? Então, dê glórias a Deus. Amém? Irmãos, depois desses 3 exemplos, eu tenho certeza que pelo menos um você já passou, está vivendo, e Deus está falando. Tem 3 exemplos de fases e lugares para a gente discernir, para ver qual fase nós estamos passando e qual lugares nós estamos atualmente. Glórias a Deus. Não nos escondemos na nossa caverna que a gente cria, um lugar de procrastinação e omissão do nosso chamado e vocação. O Senhor tem pressa, saia da caverna. E se você não sair da caverna, vai vir uma brisa suave te chamando, sai para fora. Veio um vento forte, Deus não estava lá. Então não é por força nem por violência que você vai sair da caverna. Veio um terremoto e a Bíblia diz que Deus não estava lá, um redemoinho. E não é por força, nem por violência, nem por palavras humanas que você vai sair da caverna. Mas a Bíblia diz que veio uma brisa suave. E Elias saiu da caverna. E o Senhor falou, sai para fora, Elias. Vai, porque tem muita coisa para você fazer. Sai, porque tem muita coisa para você fazer. Irmãos, eu venho hoje, numa quarta profética, falar para você e falar no meu coração que você tem muita coisa para fazer ainda. Eu tenho muita coisa para fazer. E vocês, homens de Deus, mulheres de Deus, tem muita lenha para queimar. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para trabalhar na obra do Senhor. A seara é grande, mas falta trabalhador. Saia da caverna urgente. Porque vai vir uma brisa do Espírito Santo e falar, filho, sai. Sai. Amém? E o quarto lugar, o quarto ambiente, meus irmãos, é a tão desejada, a tão ansiada terra prometida. Canaã. Irmãos, eu gostaria de ler. A terra prometida é um lugar de usufruir as promessas do Senhor. E a terra prometida ela tem um acesso exclusivo. E vocês vão entender por que ela tem um acesso exclusivo. Ou seja, a terra prometida não foi feita para todos entrar. A terra prometida não foi feita para multidões e muitas pessoas ou todos entrar. A terra prometida tem um acesso exclusivo que, primeira coisa, este lugar é para quem, Denise? Para quem é a terra prometida? Para aqueles que esperam com paciência no Senhor. A terra prometida, meus amados irmãos, é para aqueles que esperam com paciência no Senhor. E como eu acesso a essa terra prometida? Confiando plenamente em Deus e obedecendo. Só por obediência e por uma confiança plena em Deus é capaz de acessarmos essa terra prometida. Tem áreas da nossa vida que é uma terra que Deus prometeu, mas nós não estamos acessando porque não tem uma confiança plena em Deus, ou porque não está tendo obediência, ou porque nós não estamos esperando o momento certo de acontecer. E eu gostaria de ler em Josué 14, 7,
Nós sabemos que Josué e Caleb foram os únicos daquela geração, todos morreram no deserto, que veio do Egito, pereceram, murmuraram, desobedeceram a Deus, e Josué e Caleb foi o que acessou essa terra prometida, daquele grupo, né, mais velhos. E fala assim, Josué, tá em 14:7, vai falar assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus inimigos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Josué está falando assim, eu tinha 40 anos, eu fui lá fazer um relatório nessa terra, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Aleluia! Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, enquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Irmãos, ele herdou essa herança perpétua porque ele foi fiel ao Senhor. Aí ele fala que os amigos dele, os irmãos, o povo de Deus, os israelitas, deram um outro relatório negativo. Veio com más notícias. Vamos ler em Números 13:31 rapidamente. Outra coisa que Deus quer nos ensinar. Mas os homens que tinham ido com ele quem? Josué, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre si, entre os israelitas, um relatório, o que, irmãos? Quem foi com eles espiar essa terra? Geralmente, quem foi espiar essa terra foram chefes de tribo, foram pessoas líderes, pessoas influentes, que tinham influência sobre essas pessoas. Lê lá em Números, você vai ver que selecionou chefes, pessoas que tinham influência para espionar e trazer um relatório sobre essa terra. E eles vieram e eles espalharam por todos os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Irmãos, a maioria, foram 10, né, pastor, que veio com relatório negativo? A maioria, irmãos, veio com relatório negativo dessa terra. Sabe o que aprendemos, irmãos? Que nós não podemos dar ouvido à maioria. Nós não podemos dar ouvido a pessoas críticas, a pessoas que influenciam negativamente. Os portadores de más notícias. Não dê ouvido aos portadores de más notícias, às pessoas que influenciam a nossa vida negativamente. Não dê ouvidos a quem não acredita na promessa. Não dê ouvidos àqueles que não têm os olhos fixos na promessa, naquilo que está diante dos nossos olhos e a gente não consegue ver. E porque esse povo deu ouvido, fez um fuzué, fez um reboliço, o povo já murmurava, irmãos, cá entre nós. O povo já murmurava, o povo já era desobediente. E com um relatório desse, colocou lenha na fogueira. Aí que o povo ficou revoltado. Revoltado com todo mundo, com o líder, com quem estava com os olhos fixos na promessa, com uma direção do Espírito de Deus, com uma direção que Deus prometeu a Abraão, que darei uma terra que mana leite e mel, uma terra que você terá muitos descendentes, e que passou para Isaac, e passou para Jacó, e passou para Moisés, e passou para Josué. É uma terra prometida, dos antepassados lá atrás.
não os dê ouvidos. Não perde o acesso a este lugar, por não saber o tempo certo de esperar. Não perde esse acesso por não confiar em Deus. E não perde esse acesso exclusivo por ouvir as pessoas um relatório negativo contra a palavra de Deus. Amém? Infelizmente, irmãos, a terra prometida não é um lugar para todos. E esse lugar aqui, enquanto o deserto é um lugar que todos vão acessar, querendo ou não, a terra prometida nem todos vão acessar. Por negligência à palavra de Deus, por negligência ao propósito de Deus. Vocês estão entendendo? Não deixa nada, não deixa o inimigo, não deixa as pessoas roubarem o lugar que Deus tem preparado para a sua vida. Glórias a Deus. Eu quero dizer que a terra prometida é um lugar de conquista. Conquiste esse lugar. Conquiste essa herança, porque você é filho. Eu quero dizer que a terra prometida é um lugar de usufruir das bênçãos de Deus. Por isso que o inimigo, ele investe tanto para a gente não entrar. Porque ele sabe que lá é um lugar onde você vai ser recompensado. É um lugar onde você vai usufruir de todas as tribulações, as tentações, as provações que você passou no deserto. Aí chega na hora de usufruir, a gente recua. Chega na hora de acessar esse lugar, a gente dá um passo para trás. Se eu e você somos provados no deserto, se eu e você vai passar para o deserto, a gente merece passar na terra prometida. Amém? Não deixa que o inimigo roube esse acesso. Não deixa que o inimigo roube esse lugar. Glórias a Deus. E agora eu quero falar do último local. Eu marquei aqui, irmãos, sinceramente, 1, 2, 3, 4, 5. 5 locais, mas só não ia falar não, tá, irmãos? Aleluia. Irmãos, e a penúltimo lugar que eu falei, que é a terra prometida, ela te remete a um lugar de confiança, um lugar que Deus preparou para você, na terra. E claro, profeticamente, na eternidade. E agora caminhando para o que é eterno, para que o Espírito Santo de Deus abra nossos olhos para a eternidade. Porque agora nós falamos de coisas e lugares que nós iremos passar aqui na terra. Nós iremos de lugares que Deus preparou para você passar aqui na terra, lugares que Deus não preparou para você passar e nós estamos passando. Agora eu quero falar de um lugar eterno. Eu quero falar de coisas mais eternas ainda, porque todos esses lugares têm dizeres proféticos que remetem para a eternidade. Você crê assim? Todos esses lugares, eles remetem para um destino eterno, para algo do céu. E agora, o último lugar, meus irmãos, que nossos olhos abram e que fique essa palavra cravada no nosso coração, é a Nova Jerusalém. E eu gostaria de ler em Apocalipse 21, 1. Redobre a sua atenção, meus irmãos, porque estou falando de uma coisa perpétua, eterna. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinha passado. Está falando de lugar, irmãos. Um novo céu, uma nova terra. E o mar já não existia, outro lugar que não existiu mais. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Aleluia! E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com homens, com os quais eles viverá. Eles serão os seus povos,
O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. E aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, João, pois essas palavras são o quê, irmãos? Verdadeiras e dignas de confiança. Não são palavras minhas, mas são palavras do próprio Mestre, do próprio Cordeiro, do próprio Senhor. Meus filhos, o Senhor está falando, essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ou seja, acredite nesse lugar, porque ele existe. Ele está preparado para mim e para você. Amém? Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água viva. Aleluia. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Se de todos os lugares que nós não podemos negligenciar e nem esquecer, é a Nova Jerusalém, a cidade santa, a Sião celestial. Se tem lugares que nós, por negligência, não vamos acessar aqui na terra, esse lugar nós temos que acessar, pela graça de Deus. Não desista, irmão, não desista, porque ela é real. Ela é real. Talvez nós não podemos palpá-la agora, mas nós iremos usufruir de cada canto daquela casa, de cada canto dessa cidade. E Apocalipse vai falar as dimensões, como ela é feita, como os muros, como as portas são feitas. De ouro, de jaspe, a largura, a dimensão, a profundidade. Deus dá detalhes. E que em nome do Senhor Jesus, nós possamos acessar cada cômodo, cada ambiente, cada lugar dessa casa. Que possamos usufruir e contemplar a beleza deste lugar, porque Deus está lá. Se coloque de pé, meus amigos. Deus está neste lugar e nós devemos acessar. E no versículo 10 vai falar assim, sobre esta cidade, esse lugar. Ele me levou, pode apagar a luz. Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Irmãos, essa cidade santa não vem da parte do homem, não. Vem da parte de Deus. Vem da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus. Um lugar que vai ser repleto da glória de Deus. Um lugar que não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter angústia, não vai ter nada. É um lugar que devemos acessar. Se prepare para estar nesse lugar. Se prepare para estar nesse lugar. Se prepare aqui na terra para estar nesse lugar. Ao Sião celestial. Vamos ver a música que vai tocar, né? O hino que vai tocar. Irmãos, nós temos que entender que nós temos casa. E pela graça de Deus, vamos acessar essa morada eterna. O nosso lugar não é aqui, meus irmãos. O nosso lugar é lá. Aqui é passageiro, mas lá é eterno. E nós iremos acessar. Mas antes de acessar essa casa, essa morada eterna, nunca se esqueça de todos os lugares que foi falado, que nós precisamos estar. Nunca se esqueça, meu irmão, redobre a atenção, dos lugares que o inimigo te coloca, que não são para você. Saia daqui falando, eu não posso entrar no lugar que Deus não preparou para mim. Nunca se esqueça que um paraíso pode ser confortável, mas pode ser um local de queda. Nunca se esqueça que o paraíso pode te trazer conforto,
mas pode ser um lugar de distração. Nunca se esqueça que a caverna não foi feita para mim nem para você, porque a caverna te paralisa. A caverna faz você parar o teu chamado, a tua vocação, faz você negligenciar sua família, seus amigos, sua igreja. A caverna faz com que você não avance no reino. A caverna não é o lugar para você morar. E eu lembro de um profeta que falou para mim durante um culto, e me falou com os olhos fixos em mim, falou assim para mim: o Senhor tem pressa, e o tempo está passando. Eu nunca recebi uma profecia desse jeito na minha vida. O Senhor tem pressa, e o tempo está passando, e o tempo não volta atrás. E eu preparando essa ministração, o Senhor trouxe no meu coração essa profecia. Irmãos, o tempo está passando, e o Senhor tem pressa. E Ele precisa de você, e Ele precisa de mim. Ele precisa dos seus filhos. Não, todos os lugares são importantes na nossa caminhada de fé. Todos os lugares que o Senhor coloca você, seja o deserto, na terra prometida, ou outros infinitos lugares que eu poderia citar na Bíblia, são estratégicos, pertencem à sua caminhada de fé, são lugares para você estar, são lugares para você permanecer, e são lugares para você passar. Amém? Pense que esses lugares são chaves para você entrar no seu destino final, a cidade santa. A cada lugar que Deus te coloca, é uma porta que você abre, é uma fase que você avança. A cada lugar que Deus te coloca no teu trabalho, feche os seus olhos. A cada lugar que Deus te coloca, seja no seu serviço, na sua casa, não negligencie os locais que Deus está te colocando. São acessos para você acessar o próximo nível. São acessos para você acessar outros lugares ainda maiores. São lugares que você tem que frequentar, tem que andar, tem que frequentar para você acessar lugares ainda maiores. Lugares que te aguardam, lugares que estão te preparando para você acessar outros ambientes. Se você pula um lugar que é para você estar, o próximo pode ter certeza que você vai sentir falta de um lugar que você deveria estar. Se nós pulamos o deserto, nós não estamos preparados para a terra prometida. Não pule o local que Deus te coloca, porque você vai precisar desse local, você vai aprender nesse local para o próximo nível, para o próximo local. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. E que Deus penetre essa palavra poderosamente no seu coração. Eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia, porque a palavra de Deus diz, Ele é que o poder do querer, como efetuar, está na mão dEle. Então o poder do querer e tanto do efetuar está nas mãos do Senhor. E o que Deus tem para fazer hoje à noite, nessa quarta profética na tua vida, está nas mãos dEle. Só dê acesso a Ele, só dê permissão a Ele. Fala: Senhor, eu permito que o Senhor toque na minha vida, eu permito que o Senhor me ensina, eu permito que o Senhor me toque, eu permito que o Senhor abre caminhos para mim, abre lugares para mim. Eu permito acessar esses lugares que o Senhor preparou para mim. Senhor, mostre o lugar onde é para mim estar. Tem pessoas nesta noite que o Senhor está falando: ei, meu filho, minha filha, aonde você está? O Senhor não está preocupado em saber o que você fez, mas aonde você está. Se esse lugar é o que Deus preparou para você, fique e permaneça. Mas se o lugar que você está, aonde o seu coração está, não for o lugar que Deus preparou para você, saia. E esse lugar remete muito ao seu coração. Em que lugar o seu coração está? Em que lugar a nossa mente está, Senhor? Revela para nós. Amado Espírito Santo, eu preguei a Tua palavra, Senhor.
Faça o que o Senhor quiser nesse fim de noite. Faça o que o Senhor quiser nesse fim de culto, meu Pai. Que possamos amar os lugares que você coloca em nosso coração, na nossa vida, Pai. Que possamos permanecer em todos os momentos no lugar que te agrada, no lugar de habitação, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, aquele que permanece no abrigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, que possamos ficar nos teus pés, Jesus, que possamos ficar, Senhor, no teu abrigo, um lugar seguro, que possamos acessar o teu coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco, seja conosco. Amém. Glórias a Deus.